Certo. Planejamento e execução orçamentária. Bom dia a todos, me chamo Alain Glau, eu sou coordenador de atendimento aqui na Evolutize e também atuo como consultor técnico junto à contabilidade e à área administrativa. Em conjunto com o nosso parceiro Luiz Carlos, nós vamos estar hoje compartilhando com vocês a funcionalidade, do planejamento e execução orçamentária dentro do sistema Evolutize. Como estruturar, controlar e acompanhar o orçamento da sua empresa diretamente no sistema, do planejamento à execução em tempo real. Para a gente entrar primeiro no foco da usabilidade no sistema, a gente precisa primeiro ter uma contextualização do que seria esse planejamento orçamentário, né? Como o próprio nome já diz, o planejamento e a execução orçamentária é o processo de decidir como vai ser usado o dinheiro e acompanhar os gastos e garantir que os recursos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da sua empresa, tá? Em cima disso, a gente pode separar esse processo em 3 grandes etapas. Uma delas seria o quê? Definir a estrutura, certo, do planejamento orçamentário, segregar essas operações, seja em departamentos, diretorias, centros de custo, né? E, obviamente, estabelecer uma meta, um limitador para que esse fluxo seja seguido. Em cima disso, hoje, dentro do sistema Evolutize, a primeira sugestão seria o quê? Fazer a definição dessa estrutura, segregar essa estrutura dentro dos limitadores que a empresa deseja organizar, né, essas despesas e essas diretrizes de uso, né, dentro do seu planejamento do exercício, certo? Seria o quê? A primeira sugestão seria trabalhar com um tipo de despesa e centro de custo, que a grande maioria já deve estar familiarizada, né? Ela é muito utilizada diretamente lá no módulo financeiro, certo? Então, é necessário fazer essa departamentalização, essa estruturação, né, dos grupos, onde a gente aloca a questão das receitas e despesas, com os limitadores que a empresa achar interessante em relação ao centro de custo, projeto, né? E, em cima disso, está direcionando na nossa estruturação, tá? Então, antes da gente começar a pensar na execução, é necessário montar uma estrutura para plano de ação. Separar por departamento, diretoria, né? Da maneira que a empresa quer visualizar e controlar essas informações. Só colocando a questão da estruturação, certo? No mesmo sentido do tipo de receita e despesa, a gente tem a questão do próprio centro de custo, que é um dos limitadores que é atrelado à questão da movimentação do tipo de receita e despesa, onde a empresa pode estar operacionando como ela achar mais interessante para visualizar essas informações, né? Então, hoje, dentro do sistema, nós temos indústrias de transformação, a entidades sem fins lucrativos operacionando esse planejamento. E cada entidade ou empresa pode estar personalizando isso de acordo com a visão que ela quer ter, seja sobre secretaria, diretoria, ou mesmo na visão estrutural de uma indústria de transformação que deseja visualizar isso, por exemplo, em centro de custo e projeto. Né? Essa movimentação que a gente tem em relação aos tipos de despesa, centro de custo, dentro do planejamento orçamentário, ela é segregada na previsão, né, na movimentação direcionada como diretoria. A diretoria é a nomenclatura hoje que o sistema utiliza, né, antes de criar o orçamento, e é necessário para organizar e validar isso que a gente acabou de falar antes. Essa estruturação de tipo de receita e despesa com centro de custo e projeto. Então, dentro da diretoria, a gente vai estar vinculando, né, seja usuário ou centro de custo, segregando ele dentro da estrutura que a empresa quer. Né? Então, a diretoria seria semelhante à estruturação que já é seguida dentro do próprio centro de custo ou projeto, separando por áreas. Né? Então, seja a entidade, né, por departamentos ou áreas, ou a própria indústria,
falando no sentido de administrativo, comercial, né? E a própria indústria em si, certo? Em cima da diretoria, a gente vai fazer a alocação dessa estrutura. Na criação do orçamento, seria a etapa para a gente estruturar, né, a espinha dorsal do nosso fluxo orçamentário. Monta-se uma estrutura inicial, lá na questão do tipo de receita e despesa, avalia o que quer ser controlado com o centro de custo e projeto, é atrelado à nossa diretoria, a diretoria é organizada em departamentos ou na visão que a empresa quer ter, e essa, por sua vez, é alocada dentro do fluxo estrutural, né, de como que a empresa quer controlar o orçamento, a visão por departamento que ela quer ter no seu planejamento. Então, a gente cria ela dentro do exercício, aloca os recursos e centros de custo para cada diretoria e vai estruturando esse fluxo orçamentário. É importante que vale lembrar que a gente cria uma estrutura e ela pode ser alocada dentro do exercício, faz o acompanhamento mensal, trimestral, né? Como a empresa deseja acompanhar, certo? E depois ele pode ser reaproveitado para o exercício seguinte. Então, não é cada ano criar uma estrutura do zero, né? Então, você pode reaproveitar replicando a mesma execução e, obviamente, estabelecendo novos limites, né, novos valores, né, dentro do próximo exercício corrente. Tá? E o que seria, então, esse fluxo da execução orçamentária? Seria justamente a fase prática do orçamento, né, que é o que eu coloquei ali, liberar, controlar as despesas, ajustar o planejamento quando necessário, e é aqui que o planejamento se transforma em ação, que é a execução. Então, a gente começa lá com o nosso planejamento, que é a definição de valores e metas, a execução, que é liberar e controlar aqueles gastos, né? E, se necessário, é possível fazer ajustes dentro dessa movimentação, realocação de valores, transferência de um mês para o outro, né? Que é justamente revisar e realocar recursos. Por quê? Muitas coisas saem fora do planejado, né? E em cima disso também precisa ter um plano de contingência. E isso também é contemplado dentro do nosso fluxo orçamentário. Em cima disso, a gente tem a estrutura do nosso planejamento, que ele pode ser separado por competência, aonde a gente vai alocando lá por conta contábil, centro de custo, e dentro desse fluxo da dinâmica do planejamento à execução, eu quero passar a palavra para o Luiz Carlos, que é o nosso contador junto, parceiro, né, da Conceitos, né, que atua junto nesse fluxo operacional também, operacionando a PO, né, o planejamento orçamentário, dentro da Evolutize. É com você, Luiz. Bom dia, eu sou Luiz da Conceitos, como o Aladion falou, e eu opero em clientes já com a parte de execução. Ah, as vantagens da PO é que, falando do centro de custos, contas contábeis, pode ter ideia que, vou começar a controlar, são todos. Não, são parâmetros que você vai colocar, quais contas você quer controlar, quais centro de custo você quer controlar, você monta a tua estrutura. Não é tudo que você tem da empresa que você seria obrigado a colocar dentro do planejamento da PO. E também podemos ter mais de um planejamento durante o exercício. Nós teríamos um planejamento de despesas, receitas, mas também teríamos um outro planejamento que controlaria separado de investimentos, da necessidade da empresa. E aí, após isso, o interessante dela é que ela fecha o valor que você tem para gasto durante os 12 meses. E aí você vai trabalhar dentro de um valor orçado, você podendo remanejar a conta, transpor para outra conta, você pode jogar para o mês, tal, mas dentro daquele valor. Você está trabalhando dentro de um valor fixo, ele não altera.
E você, a não ser que você solicite mais uma operação que tem, que o John vai falar das operações, que é o reforço. O reforço, ele vai solicitar a verba, vai ser aprovado tudo, e aí sim ele aumenta o valor da PO. E todas essas operações são configurado com aprovações. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar e fazer a operação. Ele solicita a operação e aí vai para aprovação. Também controlamos cada usuário, o que permissão que ele tem. Se ele não tem, ele não vai, permissão, ele nem vai ver a PO. Tem. Usuários que só vai ver relatórios e a gente no usuário a gente determina quais centro de custo e qual a diretoria que ele pode enxergar. Ele não vai ver a PO inteira. Então a gente vai fracionando ele dentro da empresa para cada setor ter o controle dele. Do próprio setor, não enxergando o setor do próximo. Temos também a vantagem que a parte de folha de pagamento ela é restrita. Não é todo mundo que vê. Eu posso deixar só o RH. Então, o setor só vai enxergar, quem está operacionando, despesas. Mas a despesa com mão de obra ele não vai enxergar. Então, eu consigo fazer todos os controles dentro dela. Também consigo falar que módulo que eu vou controlar. Eu vou controlar o pedido de compra, a nota fiscal, o contas a pagar, lançamento contábil de manual, temos todos esses controles dentro da PO para que a gente controle o valor e ele não estoure. Ele começa, a partir que está ligado, ele começa a te orientar na tela de lançamento. Se você vai fazer um pedido, ele já começa a dar mensagem: ó, essa conta já gastou 80% da verba orçada. Então, na tela, ele vai te direcionando, tá? Aí você. Também na tela de execução, você vai tendo toda a visão do que foi planejado, o que tem ainda para gastar e o que foi gastado. E assim mesmo já tem ícones dentro da tela falando. Se você tem a dúvida nesse mês, o que foi gasto, você vai no ícone, ele já abre quais são os documentos que compôs aquela realização de verba, tudo. Aí é bem controlado. Eu dei uma entrada assim, ela, John, você quer continuar? Sim. Nesse Hum, fluxo, então, o que o Luiz está colocando para a gente, então a gente consegue trabalhar com planejamentos simultâneos por área, né, Luiz? Então, eu consigo sim. fazer esse orçamento ali, o geral anual, e consigo também fazer planejamentos até, se eu quiser, por dentro do próprio departamento, certo? Uhum. Em cima Você, disso, do que o Luiz colocou também, né? A gente faz a própria estruturação, como ele colocou lá, né? Se quer fazer por exercício, né? Estipulando os valores dessas movimentações, seja validação por conta contábil, acompanhar esse fluxo operacional, certo? Em cima do que a gente tem no nosso planejamento orçamentário, a gente tem as funcionalidades parametrizáveis, que é o que o Luiz colocou dentro do que a gente já tem planejado no exercício. Em cima disso, eu consigo estar trabalhando, então, justamente com algumas funcionalidades que elas são limitadas por usuário. Então, você cria a estrutura do planejamento orçamentário, coloca as diretrizes de validação e também trabalha com fases de aprovação por usuário. Somente a diretoria pode solicitar, por exemplo, um reforço. O que seria essa qualificação do reforço? Você faz o planejamento, é estipulado um valor, porém esse valor ele não é suficiente para a demanda ou as situações que fugiram do controle dentro da competência, dentro do exercício que foi alocado para aquele determinado orçamento. Então, eu consigo fazer um reforço financeiro para cumprir com o meu valor planejado. Em cima disso, eu posso também estar avaliando a questão do remanejamento e a transposição. O que seria o remanejamento? O remanejamento seria o quê? Você tem a tua estrutura,
por departamento que a gente colocou lá na nossa espinha dorsal do nosso orçamento, porém, eu cheguei em determinado momento que a linha social e cultural, ou mesmo a esportiva, chegou naquele mesmo impasse. O valor financeiro disponibilizado não foi suficiente. Porém, eu não tive tantos gastos na área de TI e patrimonial. Né? A nossa movimentação patrimonial, ela não teve tantas despesas quanto a gente esperou. E em cima disso, eu posso remanejar de uma área para outra, sem a necessidade de fazer um reforço, né, financeiro para suprir a demanda de outro departamento. Então, eu consigo remanejar valores dentro da minha execução orçamentária, certo? Para determinada área. Ah, sobrou dinheiro num lugar, eu posso tirar dessa área e realocar dentro desse mesmo fluxo, certo? Mas eu também tenho a outra funcionalidade que, dentro do nosso planejamento, nós dividimos os valores disponíveis, certo? Seja por mês ou dentro da estruturação que a empresa quer. E nesse fluxo operacional vai acontecer o quê? Ah, John, lá no mês de abril, a gente não teve praticamente nenhum gasto dentro do nosso departamento. Porém, agora no mês de maio, aconteceu uma catástrofe natural, como às vezes acontece até por aqui, né? Questão de enchente e tudo mais. Tivemos que fazer uma reforma geral lá na nossa área estrutural, no camping, né? E tal, para reorganizar ali para práticas de esporte, seja no clube, né? Numa sociedade recreativa, por exemplo, que excedeu a nossa limitação de verba do mês. Então, eu consigo fazer a transposição de um mês para o outro, né? Um mês sobrou, então eu consigo realocar para o mês seguinte, ou assim por diante, né? Para poder fazer o aproveitamento da verba sem ter que fazer um reforço ou remanejar de outra área, tá? E em cima dessas funcionalidades que nós colocamos lá em relação às aprovações, os limitadores, tá? Todas elas são parametrizáveis. Então, seja num departamento, como o Luiz colocou o exemplo da folha de pagamento, para uma área não poder visualizar a questão das despesas e o que foi alocado, ou melhor, a composição dos valores, certo? Ou até o que o usuário pode fazer dentro do uso do planejamento orçamentário, certo? Seja transpor, remanejar, solicitar um reforço ou, de fato, executar a aprovação, né? Porque então a gente tem as fases dentro desse fluxo de aprovação, como vocês já conhecem hoje dentro do nosso sistema, que é bem semelhante às movimentações lá do financeiro, da movimentação dos pedidos de compra e de venda, o planejamento orçamentário segue nesse mesmo fluxo. Então, você vai fazer uma definição, né, por usuário, certo? E daí, dentro desse fluxo, John, eu tenho ali o nosso administrativo, o que é da área dele até determinado valor, eles podem aprovar. Agora, acima de 5 mil, já tem que passar para a diretoria. Então, a gente tem esse ponto dentro da movimentação de limitar também a questão dos valores de solicitação, né? Então, ainda consigo, além de limitar o uso, limitar os valores, também limitar por área, né? Então, trabalhando desde da quantidade ou do valor que pode ser solicitado, ou até limitar até determinado valor que tem que passar para outra alçada. Dentro dessa mesma configuração, eu vou fazer as fases, né, que eu comentei ali, e limitar os usuários que podem estar trabalhando com essas fases, que é aprovar, solicitar ou até mesmo cancelar algum processo que tenha sido feito de maneira equivocada ou foi feita uma solicitação que não foi devidamente analisada antes de ser aprovada, e daí a gente consegue limitar também o diretor, o presidente, né, seja da entidade ou da própria empresa, a estar limitando esse fluxo operacional também, tá? Do usuário, com as próprias fases, a gente pode estipular a parametrização dos limitadores já dentro do próprio centro de custo e conta contábil. Vai muito da gestão da empresa
do fluxo que ela quer controlar e dos limites que ela quer determinar, seja na parte operacional ou dentro do controle financeiro, como o próprio Luiz colocou já, né? Então, a empresa, se ela quiser controlar todo o fluxo industrial, seja desde o pedido, as movimentações manuais, ela pode. Ou ela já estrutura de fato o que ela quer ver. Ah, ela, John, para mim não é relevante o tanto que é gastado com material de limpeza, mas matéria-prima é importante, que daí é o cerne do nosso fluxo operacional lá do chão de fábrica. Né? Ou ainda, as movimentações das entidades, né? Que a gente controla muito também dentro do sistema, como, por exemplo, os clubes, né? A criação de eventos. Ah, a movimentação social ali, a gente não precisa ter uma atenção redobrada. Agora, não. Organização de shows e eventos dentro da entidade, onde a gente precisa contratar todo um fluxo de terceiros para colocar dentro do clube, a gente precisa ter uma visão diferenciada. Então, eu consigo também limitar isso dentro do nosso plano estrutural contábil. Então, eu posso trabalhar com os usuários, eu posso trabalhar com as áreas dos departamentos, limitar as visões desses usuários, consigo já vincular e atrelar conta contábil e centro de custo, porque daí vai ficar aquela visão, né? Ah, John, mas a gente coloca a limitação do usuário, mas daí qualquer fluxo de movimentação eu vou ter que ficar acompanhando. Eu consigo já colocar por conta contábil e centro de custo, como o Luiz já destacou, porque já vendo pelas próprias funcionalidades que nós temos em tela, né? Se ela utiliza ou não, que é a questão do que eu quero ou não controlar no meu planejamento. Se eu vou bloquear um limite de verba, né? Então, para determinado centro de custo e conta contábil, eu vou colocar 5 mil reais, 10 mil reais, né? A partir dali, vou trabalhar com as fases de aprovação que a gente colocou na movimentação anterior, certo? Se ela vai receber ou não lançamento por projeto, também, né? Que é possível estar fazendo dentro do fluxo operacional. A funcionalidade do projeto é o que vocês já conhecem dentro do clube, dentro da movimentação do sistema, certo? Na nossa área administrativa, é uma maneira à parte gerencial de controlar determinada situação. É muito comum os clubes utilizar para eventos, as indústrias de transformação para obras, para movimentação até de imobilizado em andamento, né? Mas dentro dessa organização aqui, ela apoia junto nesse controle da movimentação do nosso planejamento, certo? E muito importante que, como o Luiz destacou aqui na nossa tela anterior, deixa eu até voltar aqui na execução, que na execução, junto na solicitação, vai ter as etapas, certo? Nós organizamos o nosso planejamento, segregamos os limitadores por competência, podemos estar trabalhando com mais de um orçamento ao mesmo tempo, mas por isso que eu tenho que estar selecionando o meu orçamento para ir acompanhando os valores disponibilizados por mês, aonde eu consigo fazer as pesquisas, por conta contábil, por diretoria, por centro de custo, tá? Para acompanhar o fluxo que foi liberado dentro do meu planejamento, vejo em tempo real na minha execução, daí eu posso pesquisar por competência, se eu quero visualizar como o Luiz colocou, né? Pesquiso o mês ou centro de custo ou até a própria diretoria, pesquiso ela, entro editando, eu já vou ter o campo. Valor total orçado, a questão do que foi utilizado, tem o grau de utilização, que a gente chama do percentual, onde a gente consegue colocar antes de chegar ao ponto de não consigo fazer pedido de venda, ou melhor, pedido de compra, né? Em cima de determinada situação, porque estourou o limite. Pois é, e quem aprova esse limite é o presidente está fora, ele não está na empresa hoje. Como que a gente vai fazer? Né? Então, o nosso orçamento, ele já avisa, à medida que não, chegou em 60% de utilização, a gente já tem que avaliar. Estamos no começo do mês ou estamos no final do mês? É necessário alguma ação? Um reforço? Uma transposição? Um remanejamento? Né? Para quê? Justamente essa tomada de decisão muitas vezes não cabe àquele que está lá executando a tarefa operacional. Ela vai ter que ser direcionada para uma diretoria, né?
para um coordenador, né? E muitas vezes no ato, que nem eu digo, né? O problema acontece quando não tem ninguém junto, né? Então, chega nesse fluxo operacional, meu, pois é. Agora a gente está lá, vai parar a obra, o nosso fluxo de movimentação de produção, porque nós temos definido que só pode fazer mais pedido de compra para determinado projeto, determinada situação, né? Se o diretor aprovar, se o coordenador financeiro aprovar. Meu, e ele não tá. E a gente já gastou tudo que a gente podia esse mês. E aí, como que funciona? O sistema tem como a gente parametrizar a questão do grau de utilização. Cheguei a 60%, 70%, já começa a disparar o aviso para avaliar um plano de ação. Ó, você consumiu X% do que você tem disponibilizado dentro do mês de maio para determinado centro de custo e projeto. Então, o usuário já tem que estar ciente que ele vai ter que pular para alguém, né, dentro das alçadas que foram parametrizadas para ver, ó, mês de maio não acabou ainda. E a gente já não tem mais disponibilidade financeira para fazer movimentação do nosso fluxo operacional. Então, eu preciso fazer essa solicitação, justamente para não ter nenhum inconveniente ou gerar algum gargalo, seja no fluxo produtivo, seja no próprio evento, né? Determinada data estipulada um evento, aí tem que estar tudo comprado, tem que estar os serviços já lançados, os adiantamentos ou as antecipações necessárias para aquela situação, como a gente coloca num clube, por exemplo, né? Então, já tem essas funcionalidades para um aviso prévio, né? Então, você faz o planejamento e à medida que as situações vão acontecendo no nosso fluxo operacional, a gente consegue estar tendo essa visão em tempo real, que é o que nós pregamos no início do nosso webinar. Você faz a estruturação do nosso fluxo, separa os departamentos, acompanha esse fluxo operacional de acordo com os limitadores que você estipulou, certo? Vai ter esse respaldo à medida que vai utilizando, obviamente. Não vai ser a cada pedido, mas daí você estipula um grau que vem a notificação, daí podemos ver se ela vai estar trabalhando já em tela ou até configuração para receber um e-mail, como a gente tem ali nos pedidos, certo? Os fluxos dessas movimentações que a gente consegue trabalhar à medida que falta, né? Existe essa indisposição financeira dentro do nosso uso, que é justamente as funcionalidades que a gente consegue trabalhar dentro dos nossos limitadores, seja por conta contábil, seja por usuário, tá? E além do acompanhamento em tela, como o Luiz colocou, a gente consegue tirar uma série de relatórios para estar acompanhando também essa movimentação, como eu coloquei. Quem está lá no dia a dia, ele vai estar preocupado em executar, solicitar e fazer o fluxo andar. Mas a diretoria, o CEO, ele já quer ver o acompanhamento e a projeção do que foi utilizado e solicitado. Então, a gente tem o acompanhamento orçamentário, que é o fluxo do que está planejado, o que está orçado e executado, o balancete orçamentário em relação à disponibilidade, o que foi utilizado, o relatório geral, que é um apanhado sobre todo o fluxo, certo? E a gente consegue ainda tirar um separado por solicitação. O que eu quero dizer com isso? As solicitações é o que eu coloquei lá no início, né? Vamos chegar lá, ó, remanejamento, transposição e reforço, para também acompanhar, né? Que interessante, né? O administrativo tem tanta solicitação, mas o que está acontecendo lá, né? Então, diferente às demais áreas, ou, meu, tá dando muito problema lá na parte da movimentação dos eventos. O que que tem lá que está acontecendo tanta solicitação para reforço, pedindo dinheiro de outras áreas porque não dá conta? Foi uma falha no planejamento? Existe uma falha organizacional, né? Então, para ter essas visões também dentro do nosso fluxo orçamentário. Acompanhar o que está acontecendo, acompanhar o que foi executado, o que está sobrando de disponibilidade para ver se a gente também chega na nossa meta, tá? Então, aqui são uns exemplos em relação aos relatórios que eu comentei, né,
movimentação que a gente tem lá de fluxo operacional. Então, aqui tem uma visão do planejamento orçamentário geral, aonde eu já peguei e tirei do exercício completo, e ele vai trazendo mês a mês o que foi ocupado dentro do período. Já tem o relatório do acompanhamento, ele já vai estar trazendo no mês, certo? O que foi orçado e realizado, o percentual de utilização, certo? E o acumulado. Então, eu tiro lá do mês de maio, ele traz primeiro a movimentação do mês de maio que foi orçado e acumulado, e, ou melhor, orçado e realizado, e automaticamente a coluna no lado, a movimentação acumulada. Né? E como o Luiz também já comentou com a gente, dentro dessa movimentação dos nossos relatórios, tem uma série de filtragens, aonde cada relatório, como eu já coloco também nas demais áreas, né? Eles dão ênfase em alguma situação. Então você tem que ver o que você de fato quer enxergar dentro da tua movimentação, certo? Então, se eu quero acompanhar esse fluxo de solicitação, quem está pedindo mais dinheiro, quem não está, quem está dando muito problema no que foi orçado dentro do período, relatório de solicitações. Todos eles têm a opção para estar tirando em PDF Excel, tá? Então, se eu quero ver uma visão geral, se eu quero ver um balancete para acompanhar já as contas contábeis com a movimentação, porque é confrontado com a contabilidade, mas é opcional, tá? Então, quem não utiliza a contabilidade de maneira efetiva no sistema, né? Legal seria já fechar o fluxo completo. Ah, ela, John, mas então a gente não pode usar a PO, né? Porque quem fecha o meu contábil é o escritório externo, eles nem acessam o sistema. A gente consegue estar fazendo essa estruturação de validação do fluxo operacional independente. Temos a opção de estar vinculando a movimentação também. O bacana já é acompanhar o planejamento e a execução e também já o reflexo disso junto à contabilidade, né? E a questão do próprio acompanhamento em relação ao que é orçado e realizado, né? Para justamente os gestores ter essa visão completa desse fluxo operacional e poder ter a movimentação de tomada de decisão ágil, né? Como eu coloquei, você vai ter que remanejar de uma área para outra, você vai ter que buscar de um mês ou antecipar até alguma verba, porque aconteceu uma contingência, certo? Então a gente tem que estar sempre avaliando esse fluxo operacional, né? Não sei se o Luiz tem alguma coisa para complementar, porque o Luiz é o que mais vê isso na prática, né, Luiz? Sim. Assim, só orientando porque pode ter dúvidas, às vezes, que agora a gente vai até abrir para pergunta, mas é, eu não trabalho com centro de custo. Aí é difícil. Mesmo que você não tenha contabilidade, a gente tem que estruturar para PO contas contábeis, centro de custo para fazer a diretoria. Se você só Uhum. trabalhar com a conta contábil, as contas contábeis, não conseguimos elaborar a PO, tá? Então, a partir de que está estruturando, as contas que vai ter controle, tem que inicializar trabalhando com o centro de custo. Mais uma coisa, centro de custo, ele só consegue ligar a uma diretoria e a uma PO. Você não Uhum. consegue, eu tenho um setor de financeiro, eu quero ligar ele na indústria e quero ligar ele no administrativo. Não, não consegue. Ele é administrativo, você só consegue ligar ele em um setor. Por isso que tem todo um estudo de estruturação do centro de custo para que seja elaborado. Eu quero um centro de custo de investimento. Por quê? Porque eu não vou conseguir colocar no centro de custo de despesa de financeiro, RH. Então, toda essa estrutura tem que ser porque ele não aceita um no outro. Ele é o controle sobre o planejamento dele. Porque a gente tem que separar por área, né, Luiz? Diferente que a gente Isso. operaciona muitas vezes na contabilidade, né? Com certeza Uhum. temos contadores que estão acompanhando nosso fluxo operacional também, né? Uhum. Tu consegue na contabilidade pegar uma conta e vincular ela a mais centros de custo. O que o Luiz quer trazer aqui para a gente no nosso fluxo operacional da PO,
Você vai cadastrar o fluxo estrutural, por isso que ele colocou que tem que ser pensado antes de fazer, para separar por área o centro de custo, porque ele é estritamente vinculado à diretoria. A diretoria é a nomenclatura utilizada para matar esse fluxo operacional. Porque se daqui a pouco, Ladion, mas por que vocês não pensaram nisso para poder operacionar, fazer um rateio? Porque é para ter a visão do planejamento. Se a gente utilizar o mesmo centro de custo para áreas diferentes, perde-se esse controle, essa limitação. Daí a gente dá abertura a erros de escrituração, né, Luiz? Exato. Então a gente vai tendo essa estruturação separada. Uma coisa é a contabilidade, outra coisa as validações dentro da PO. Mas as contas contábeis da contabilidade podem ser operacionadas dentro da PO. A questão é que os limitadores são diferentes. A validação não é igual. Mas o sistema não é interligado? É interligado. Porém, a visão e a utilização da PO, ela tem uma programação diferente da visão e a utilização da contabilidade, onde a gente consegue trabalhar com fluxos de rateio, fazer a divisão, ou até mesmo a própria absorção das despesas contábeis lá para dentro do estoque. Aqui a gente está separando para planejar por área, em cima de cada área tem o seu centro, com o seu limitador, os seus usuários, para seguir todo esse fluxo operacional que a gente tratou até agora, ok? Agora eu acredito que a gente vai estar abrindo para perguntas. Vamos ver se mais alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente colocou até agora. Então, pessoal, tanto eu quanto o Luiz, vamos estar disponíveis agora para a gente poder esclarecer qualquer dúvida, né, que vocês tenham em relação ao que a gente tratou até agora. Podem colocar lá, vamos acompanhando no chat para ver se alguém vai ter algum questionamento. A dúvida vem no uso, né, Luiz? Quando Sim. começa a usar, né? Aí vem as dúvidas, mas esse é o importante, tá? E até para o pessoal que tiver interesse no uso, John, eu queria entender melhor como isso funciona. Questão de custos e tudo mais, né? Como funciona para implantar e tal. Converse com a nossa equipe técnica, né? Então temos ali o Luiz e a Viviane, que cuida do CS, né? Que é o sucesso do cliente e tal, vai fazendo esse acompanhamento. Pode estar fazendo a solicitação diretamente com eles, comigo ou com a Daisy também, né? E a gente avalia, podemos fazer uma apresentação separada, a questão da disponibilidade de consultor técnico para poder estar fazendo a implantação desse fluxo operacional, certo? E o acompanhamento para que ele também aconteça, tá? Então, entre em contato com a gente e solicite ali o seu orçamento, sua apresentação, para a gente ver, né, o que a gente pode estar oferecendo desse fluxo de planejamento. O pessoal está com poucas dúvidas, eu acho que a gente pegou e falou tudo muito claro. Mais uma coisa, Ladion, é que a pessoa pode ter dúvida. Nossa, vou colocar isso daí, mas vai me travar tudo, porque ele bloqueia, controla. Não, temos a possibilidade de não travar nada, é só acompanhar o orçado e realizado. É o que eu aconselho no primeiro ano de movimentação para você é analisar a movimentação dentro da tua empresa, não bloqueia, não Uhum. limita. Você faz o orçado e deixa ele vai fazendo o acompanhamento do orçado e realizado sem ser bloqueado. Todo mundo vai devolve os relatórios para as áreas, vai ser analisado tudo. No ano seguinte, você começa a trabalhar com bloqueio, que aí eles já estão habituados já ao acompanhamento mensal da despesa dos setores. Isso é muito importante, essa colocação do Luiz, porque tudo que é novo às vezes gera um desconforto. É uma validação que não tinha, vai travar meu faturamento, vai travar minha produção, meus pedidos. Então, a gente sempre sugere, como o Luiz colocou, segue primeiro de uma maneira mais conservadora, né? Faz a implantação e você vai acompanhando a execução. Beleza. Começar para você pelo menos começar a enxergar os gargalos, onde está sendo os problemas, ou seja falha de gestão, seja falha de organização, ou até mesmo
precisamos disponibilizar mais dinheiro para essa área e menos para outra, né? Para ter essa visão dessa saúde financeira, certo? E daí depois trabalhar com a movimentação dos limitadores, para que daí, beleza, agora vocês sabem, a gente já tem uma projeção, sabemos mais ou menos quanto que gasta por mês, e aí a gente trabalha com a alocação desses recursos, né? Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta relacionada a esse fluxo operacional, tá? Então, passando também para lembrar, pessoal, né, não é pertinente ao planejamento e execução orçamentária. Não esqueçam do SPED contábil, ECD e ECF, né? Quem está participando aí também já sabe que já deve ter recebido uma ligação minha, uma mensagem pedindo uma posição se precisa de ajuda. Então, procure ajuda antecipada, tá? Quem está com dificuldade na execução do fechamento do exercício, geração do arquivo. Ah, ela, John, eu faço uma vez por ano, nem me lembro mais onde é que é. Pode me chamar o Edgar também, né, que é o atendente responsável junto na área administrativa, e a gente trata essa movimentação em conjunto para poder entregar com sucesso, né? Sem prorrogações, o prazo se estende até 30 de junho, mas que nem eu falei para o Luiz, hein? Primeira semanada de junho eu tô off. O Aladion tá lá de off, né, Luiz? Isso. É sobre isso. Tem um Bem, descansinho aí. então, procure com antecedência ajuda, né? E o mesmo se aplica também o pessoal que está ainda com dúvida da reforma tributária, tá? Procure a gente, né, para evitar qualquer impasse aí, receber uma cartinha da Receita Estadual, da Receita Federal por causa de ausência de informação, né? Então entre em contato com a gente, busca orientação, seja sobre parametrização ou não. Olha, John, eu não sei nem como funciona. A contabilidade me mandou aqui um e-mail dizendo isso e aquilo, mas eu não sei nem por onde começar. Entre em contato com a gente, converse com a Viviane e com o Luiz, a gente agenda o consultor técnico para parametrizar do início ao fim. Faz a parametrização tributária, a emissão do documento e acompanha esse fluxo operacional com vocês, tá? Mas o importante é que a gente sempre coloque, assim como o Luiz também tem o escritório de contabilidade dele, parceiro nosso, né? Junto nesse fluxo operacional, procure ajuda com antecedência, não sofra sozinho, né? Então, nós temos nossos canais de atendimento, seja o WhatsApp, telefone, a própria plataforma do 0800, tá? Então, procure ajuda antecipada. Bem, eu acredito que o pessoal não tenha nenhuma dúvida em relação ao nosso fluxo operacional, tá? E a gente agradece, então, a presença de todos e quem quiser também depois compartilhar, né, junto com os demais da empresa, essa gravação ela vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube. Ah, ela, John, queria tanto ter assistido para entender como é que funciona. Vai lá no nosso canal no YouTube, evolutize.com.br, tá? Acompanha lá que todos os webinários, aulões que a gente fez sobre regra de imposto, regra de contabilização, estão disponibilizados lá, tá? E, inclusive, esse do planejamento orçamentário vai ser disponibilizado lá e vocês podem acompanhar e assistir quando tiver disponibilidade, tá? Muito obrigado a todos que participaram do nosso webinar e até a próxima. Obrigado e até a próxima.